Olá, terceiro ano, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do quarto bimestre, reta final do nosso ano letivo de 2020, certinho? Bom, essa primeira aula a professora vai deixar gravada uma videoaula também, para quem não puder participar da aula ao vivo, ter essa oportunidade extra e de ter uma explicação na íntegra, tá bom? Então, nós vamos, né, continuamos, na verdade, os nossos estudos sobre radiação, energia nuclear. Porém, antes da professora ainda dar continuidade nesse tema, preciso discutir com vocês aí, ou reforçar, sobre as forças fundamentais da natureza, que são quatro, ok? Sendo que metade delas vocês já estudaram, a terceira estamos estudando quando a gente está falando de física nuclear, e uma quarta aí, quando a gente fala mais precisamente de física de partículas, a gente fala melhor dessa quarta força fundamental da natureza, ok? Antes de nós começarmos, trago para vocês aí uma, uma, um flashback aí para vocês lembrarem o que é força segundo o conceito na física. Então é importante a gente lembrar que força, para que ela possa acontecer, ela acontece através de uma interação. E essa interação, ela tem, né, ela vai acontecer e precisa que haja aí dois corpos interagindo, tá? É dessa forma que a gente encontra e que a gente vê a ação de uma força na natureza. Então, por exemplo, força elétrica. Se eu tiver uma carga elétrica isolada no espaço, eu não vou ver a interação, eu não vou ver a ação de uma força elétrica acontecendo. Eu preciso que haja ali, que a gente precisa aproximar, na verdade, dessa carga, uma outra carga, né, uma outra partícula carregada, para que a gente possa ver então a ação da força acontecendo e a interação entre essas cargas. Então, se as cargas forem lá, as duas tiverem o mesmo sinal, vai surgir uma força elétrica de repulsão. E se elas tiverem sinais diferentes, vai surgir uma força aí de atração. Tá? E assim a gente vai encontrar nos fenômenos magnéticos, a gente vai encontrar na parte do estudo da mecânica, para que eu, por exemplo, possa deslocar um objeto de algum lugar, a gente precisa aplicar uma força nele, seja um robô, seja uma pessoa, seja um empurrar, seja um puxar, né? Ou seja, a partir do momento que eu consiga deslocar aquele objeto do local, a gente está aplicando uma força ali, tudo bem? E eu deixei uma dica aqui também, que é muito fácil a gente confundir força com energia, tá? Vamos pensar que a energia ela é o combustível para que o objeto possa exercer a força, que possa exercer a ação de uma força, mas para que essa força aí possa realmente de fato acontecer, a ação dela, a gente precisa ter no mínimo dois corpos aí interagindo, tá bom? Guardem bem essa definição aí, tá? Então, bora lá. As quatro principais forças fundamentais da natureza. Óbvio, se você for fazer uma pesquisa, tem tipo de força para dar e vender aí, né? Tem N tipos de força. Eu posso citar aqui para vocês: força elétrica, que a professora acabou de falar, força magnética, força nuclear. Eu posso falar de força elástica, eu posso falar de força mecânica, enfim, tem bastante tipo de força aí, tá? Porém, essas forças, elas derivam de outras, que são as forças fundamentais da natureza, que são exatamente quatro forças, ok? Guardem aí bonitinho. Força gravitacional, força eletromagnética, a força forte e a força fraca, ok? Pessoal, força gravitacional é aquela que você estuda quando está estudando astronomia, que você vai descobrir por que que a Terra não cai dentro do Sol, por que que a Lua não cai dentro da Terra, por que que os planetas estão em órbitas de uma estrela, por que que a estrela ela fica, né, orbitando o núcleo de uma galáxia, por que que a galáxia ela está em movimento, enfim, né, essa força gravitacional ela vai explicar para a gente aí por que que esses corpos massivos eles
estão exatamente no lugar deles, fazendo o movimento deles na natureza, ok? Essa força gravitacional aí, vocês já estudaram, como eu falei para vocês, é tema do primeiro ano do ensino médio da física aí, tá? Primeiro ano do ensino médio, médico, enfim. Força eletromagnética a gente estudou esse ano no terceirão, quando a gente juntou a eletricidade com o magnetismo, surge o fenômeno do eletromagnetismo, e por detrás desse fenômeno do eletromagnetismo, óbvio que a gente vai ter força eletromagnética, ok? A força forte e a força fraca, já vou explicar aí para vocês, mostrando diretamente a figurinha aí, tá? Então, rapidamente aqui, força gravitacional, ó, já coloquei para vocês o exemplo, né, de galáxias aí no espaço. Essa força aqui, pessoal, ela é a mais fraca das 4 forças fundamentais. Olha que coisa curiosa. Embora ela seja responsável de manter, por exemplo, um Sol no seu lugar, um planeta Terra no seu lugar, das 4 forças ela é a mais fraquinha, tá? E ela é mais fraca porque conforme os corpos eles vão se distanciando, ela tende a cair o quadrado da distância, tá bom? Então, por exemplo, né, você com seu amigo estão próximos. Se vocês se afastam, a intensidade da força gravitacional que estava entre vocês antes, ela vai decair, ela decai e ela vai ter um valor de 1/4 apenas, tá? Então, é por isso que ela é considerada fraca, tá? Porque conforme você vai distanciando dos objetos, essa força ela tende a diminuir demais, ela diminui drasticamente, tá bom? Força eletromagnética, essa força eletromagnética ela é responsável aí por manter a estrutura atômica entre si. Então, ela é responsável em manter quem? Os elétrons aí orbitando o nosso núcleo, tá? Então, toda essa estrutura atômica que a gente estudou, a força fundamental ali que está mantendo aquela estrutura bonitinha do átomo é a força eletromagnética, tá? E como eu falei para vocês, essa força eletromagnética ela vai surgir dos fenômenos eletromagnéticos. E a gente já viu aqui o que é o eletromagnetismo. Se eu tenho eletricidade passando em um fio condutor, né, seja ele retilíneo, seja ele circular, vai surgir um campo magnético. Se eu tenho variação no meu campo magnético, vai surgir eletricidade, tá bom? Ou seja, né, todos os objetos aí, toda a matéria bariônica, vocês vão encontrar essa palavra aí também. Matéria bariônica é tudo aquilo que é feito por átomos, que é composto por prótons, nêutrons e elétrons, ok? Então, toda matéria bariônica, ela vai ser formada por átomos. Se tem átomo ali presente na constituição daquela matéria, você também vai ter, obviamente, força eletromagnética, tá? Pessoal, força fraca. A força fraca, embora o nome pareça, né, sugere pra gente que ela seja mais fraca aí, na verdade ela não é, tá bom? Ela vai agir, o alcance dela é bem pequenininho, porque ela vai aí agir em escala 1000 vezes menores que as demais forças fundamentais, tá? Você vai encontrar esse tipo de força agindo em umas partículas chamadas de quarks, ok? Quarks são partículas que elas formam os prótons e os nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons eles são formados por partículas menores ainda, que são denominadas de quarks. Existem 6 tipos de quarks, perdão. Só que para montar os nêutrons e os prótons, a gente usa apenas 2 tipos de quarks, que é o up e o down, tá? Essa força fraca, ela é responsável em quê? Ela é responsável em fazer com que um tipo de quark se transforme em outro tipo de quark, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Sol brilhando, né? Toda essa questão da emissão da radiação, quem é responsável por isso é exatamente a força fraca, ok? E dentro dessa força fraca aí também a gente tem formação de partículas importantíssimas aí, né, chamadas de neutrinos, são partículas estudadas na física de partículas aí, uma das áreas da física. Ela é uma partícula muito misteriosa, porque você não consegue vê-la, portanto ela não tem interação eletromagnética com a matéria.
e intriga muitos físicos, tá? E fora isso também existem outros tipos de assuntos aí que são verdadeiras incógnitas ainda na física. Posso citar aí como energia escura, matéria escura, tá? Tudo nessa parte de cosmologia se estudam essas incógnitas aí, ok? E para finalizar a aula de hoje, a nossa aula teórica é falar da força forte, tá? A força forte ela é responsável em manter o próton e o nêutron dentro do núcleo atômico, ok? Então, se essa força não existisse, provavelmente aí a gente ia ter um distúrbio, vamos dizer assim, dentro do núcleo. Não seria possível tanto o próton quanto o nêutron ficar ali quietinho dentro de um núcleo, né, num único espaço. Então, essa força ela é responsável. Ainda mais que vale a gente lembrar, o hidrogênio, por exemplo, você tem um próton e um nêutron, tudo bem, tem espaço bonitinho para eles. Agora, vocês imaginam os elementos, aqueles que estão nas últimas camadas, nas últimas posições, perdão, na tabela periódica da química, que tem 100, 90, cento e poucos prótons e nêutrons dentro do núcleo. Imagina a quantidade de partículas ali. Quem que vai manter aquelas partículas ali dentro, tá? Aí vem essa força forte aí. Tudo bem que muita partícula no mesmo espaço, óbvio que você vai acabar tendo uma instabilidade. É onde entra toda a questão do estudo da física nuclear, que é o que a gente começou a estudar no finalzinho do terceiro bimestre, e a gente vai dar continuidade aí nesse nosso quarto bimestre, ok? Pessoal, uma conclusão breve aí. Essa, como eu falei anteriormente para vocês, toda matéria bariônica, né, que é a matéria que é formada por átomos, você vai encontrar a presença dessas quatro forças. Então, essas quatro forças estão presentes em mim, estão presentes em vocês aí, e todos os objetos que a gente consegue denominar como sendo matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa, né, que tem volume, que tem forma, e ocupa uma região aí no nosso espaço, tá bom? Primeira parte, então, tá? Quero anotações no caderno, por favor, com a letra de vocês. E essas anotações precisam ser enviadas fotos no Classroom. E vale até 5 pontos essa primeira parte da nossa aula. Segunda parte, física experimental. A nossa aula é experimental. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Na internet. E vocês vão montar aí uma redação. Vou colocar a redação aí para que todo mundo possa entender que é bonitinho, uma página muito bem escrita, ok? Eu tenho recebido aí redações, dissertações, né, resumos relatórios experimentais que não é digno de terceiro ano. Então, por favor, agora tá valendo, eu quero no mínimo uma página digitada ou escrita no caderno, aí fica a sua opção, tá bom? Se você for escrever, essa letra tem que ser legível, senão a professora vai pedir para refazer, que eu leio tudo que vocês postam para mim. Então, eu preciso que esteja legível, ok? E se for digitado, vamos usar aí as regras da BNT. Você vai escolher a fonte Arial ou Times e o tamanho 12, nem 11, nem 13, 12 certinho. Tudo isso a professora vai estar checando, tá? E o tema, então, desse relatório de vocês vai ser o uso da energia nuclear no Brasil e no mundo. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão fazer uma síntese e vão colocar aí, né, como que é utilizada a energia nuclear, tanto no mundo quanto no Brasil, ok? Então, hoje a gente tem aula, logo mais. Desejo a todos aí um bom dia de estudo e qualquer dúvida, estou no WhatsApp.